É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Neste domingo, ela é nossa Páscoa semanal, nesse domingo, 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos concluindo hoje o santo dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse domingo é sempre chamado de domingo in albis. Existe muito lugar que ainda chama esse domingo desse jeito, né? Quem é da região de língua alemã, não é? Chama esse domingo ainda em língua alemã, é Weißer Sonntag, o domingo de branco porque nesse domingo quem recebeu o batismo continua indo para a igreja com as vestes brancas. Não é? Santo Agostinho fazia uma pregação, normalmente em Hipona, nesse dia, com todos aqueles que vinham e depunham as vestes brancas, e dizia: de agora em diante vocês vão se misturar no meio de todos os demais fiéis, no meio do povo. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não tenho medo em relação à fé de vocês com aquilo que vocês vão receber de influência dos pagãos. Eu não tenho medo daquilo que vocês poderão receber de influência da parte dos heréticos. Eu não tenho medo do que vocês vão receber de influência por causa dos judeus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu tenho medo daqueles católicos que não têm um bom testemunho. Afastem-se desse tipo de gente, por favor. Eu peço a vocês, procurem bons católicos para vocês imitarem. Olha, isso era uma grande responsabilidade, porque aquele que tinha recebido o batismo olhava para a sua comunidade, né, para ver quem é que ele poderia escolher. Aliás, é daqui que nasce um pouco essa prática de ter padrinho e madrinha. Agostinho incentivava mesmo esses que estavam para ser batizados antes, a que eles encontrassem pessoas com quem dialogassem para o resto da vida. É muito bom a gente ter companheiros e companheiras para os quais a gente possa olhar e dizer: em você eu encontro uma inspiração, você me ajuda a ser melhor. Esse domingo hoje lembra também a nossa corresponsabilidade com a fé dos nossos irmãos, com a fé das nossas irmãs. São Paulo não tinha medo de dizer para as pessoas: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo Jesus. Esse domingo relembra para nós essa responsabilidade que a gente tem. Ninguém vai para o céu sozinho e ninguém vai para o inferno também sozinho. A gente vai sempre na carona, hein? Na carona, dizia isso um monsenhor que tinha na minha diocese, monsenhor Antônio José de Almeida. Para o céu ou para o inferno, ele dizia: a gente sempre vai de carona. Olha, mas é muito bom quando a gente dá carona para alguém para levar para o bom caminho, dá carona para o outro, incentiva o outro, ajuda o outro a permanecer no caminho do bem. Portanto, hoje é esse domingo também da nossa corresponsabilidade. Esse domingo nos lembra que nós temos um compromisso uns com os outros. Gente querida, nós temos 50 dias, né, desde o domingo passado até o dia de Pentecostes, para deixar amadurecer esses frutos de ressurreição na vida da gente. Olha como a igreja reza nesse dia de hoje. Mas antes disso, você sabe que eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, que sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de estar com você aqui, partilhando, meditando a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, aqui nesse nosso perfil, pe.joserd, a você que me acompanha lá no meu canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra de Deus, ou o nosso canal do Facebook, Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés, ou que nos acompanha no nosso perfil de Facebook, Padre José Raimundo. É uma alegria contar com você, fazendo esta comunidade virtual. Hoje, quando eu estou dizendo que é dia de a gente pensar na corresponsabilidade, a gente não pode pensar também na corresponsabilidade sem pensar na comunidade. A comunidade é a grande responsável pela transmissão da fé. Isso joga muito forte nesse processo de iniciação cristã dos adultos, né? O papel que tem a comunidade em transmitir a fé. Não é apenas responsabilidade da família, não é só responsabilidade dos catequistas, não é só responsabilidade do padre transmitir a fé. Você, como cristão, é responsável de transmitir a fé. Porque ninguém no seu ambiente de trabalho vai se encontrar comigo, não. Ninguém vai se encontrar com o seu pároco, pode ser que muitos não se encontrem com o catequista da sua comunidade, mas se vai se encontrar com você. Se você é gari, se você é enfermeiro, enfermeira, é médico, psicólogo, psicóloga, se você é professor, professora, se você é policial,
Se você é superintendente de alguma empresa, se você é deputado, deputada, prefeito, prefeita, vereador, não é? Se você está nas armas militares, na marinha, na aeronáutica, onde quer que você esteja, é você que tem a responsabilidade de transmitir a fé naquele lugar onde você está. Lembre que você é a igreja chegando naquele lugar. Às vezes a gente fica pensando que a igreja são os outros, né? Não, a igreja sou eu, a igreja é você, que agora nos misturamos no meio da massa, como fermento, como sal, para dar sabor ao dia a dia. Então, portanto, o domingo de hoje, esse domingo que nos faz pensar no papel grande da comunidade em transmitir a fé e na nossa responsabilidade como membros da comunidade de transmitir essa fé, o amor de Deus, nem sempre como uma pregação, não é disso que eu estou falando, né? Que você chega lá e abre a sua Bíblia para falar para os seus colegas e não sei o quê. Se você não consegue converter ninguém por causa do teu jeito de ser, porque você sabe pedir desculpas, porque você admite seus erros, porque você corrige com a educação os erros dos outros, se você não converte ninguém por causa desse seu modo de ser ético, profissional, que tem uma causa e um motivo por detrás, você pode fazer a pregação que você quiser para essas pessoas. Não é assim que você vai converter, não. O cristianismo é uma coisa que vai sendo transmitida por um modo de ser, por um estilo, por um jeito, por uma vida nova que a gente vai transmitindo uns para os outros. É disso que a gente está falando. Gente, hoje é o domingo, não é? Domingo da Misericórdia, é assim que é chamado também esse domingo agora, desde algum tempo. Antes, como eu sempre disse, esse domingo era sempre conhecido na tradição como domingo in albis, mas de um tempo, e continua sendo assim, não é? Mas também de um tempo para cá a gente chama esse domingo de domingo da Divina Misericórdia. E é interessante, não é? Se nós vamos olhar dentro da própria liturgia, encontramos motivos litúrgicos de chamar assim esse dia. Por exemplo, o próprio Salmo que nós cantamos no dia de hoje, o Salmo 117, que é um salmo pascal, diz: a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia, a casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia, os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. O que é que significa dizer que a misericórdia de Deus é eterna? Que o amor de Deus é eterno. Que o amor de Deus não tem data de vencimento, não tem prazo de validade, é para sempre esse amor de Deus, não é? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Misericórdia de Deus que é eterna significa ao mesmo tempo vida eterna. Deus não desistiu de querer a vida do ser humano. O que é que Deus quer? Que o pecador se converta e viva. E o domingo de hoje fala justamente disso, de uma mudança, de uma conversão que vai acontecer no coração de um dos discípulos de Jesus, muito conhecido, Tomé. Interessante que muitas vezes dizem: eu sou como São Tomé, só vendo para crer. Mas Tomé faz também um gesto, faz um ato de transformação, faz um salto, não é? Que a gente precisa também imitá-lo nesse salto que ele faz, de proclamar com a comunidade: meu Senhor e meu Deus. Então eu estava mostrando nesse Salmo 117 esse enraizamento desse domingo como domingo da misericórdia, mas podemos olhar também para uma outra dimensão que ressalta esse domingo para nós como domingo da misericórdia, que é a oração coleta deste domingo. O que diz esta oração coleta? O que é que nós encontramos nesta oração coleta deste domingo? Nós vamos ver agora, não é? E podemos rezar com esta oração que a igreja faz no dia de hoje. Assim a igreja se dirige a Deus: ó Deus de eterna misericórdia. Então, quando nós estamos falando da misericórdia, estamos falando de Deus mesmo. Deus que é de misericórdia eterna, de amor eterno. A gente cantou muito um tempo: com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor, agora vai e também ama o teu irmão. Agora vai e também ama o teu irmão. Já não somos servos, mas os teus amigos. Então, falar e celebrar a misericórdia de Deus, receber esse amor eterno de Deus, significa que nós somos também
transformados para amar eternamente. Isso fala da nossa vocação para a eternidade, da nossa vocação para o céu, que o céu é o nosso destino, o céu é a nossa pátria, mas também que a gente ama aqui não com prazo, não com data de vencimento. O amor não tem data de vencimento, o amor é eterno e nós entramos neste dinamismo de um amor que é eterno. E esse amor nosso, humano, ele será eterno na medida que ele se renova. Ele precisa ser renovado. Por isso que a gente a cada dia deve renovar a decisão de amar. Isso significa entrar na misericórdia de Deus. Isso significa partir com esses sentimentos que Deus derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, não é? O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado como um dom, como um presente. Então, olhamos para essa oração coleta e já vemos aí Deus de eterna misericórdia. Esse é o vocativo. Vocativo significa chamar. Essa é a forma como nós chamamos Deus. É a forma como Deus é chamado. Então, se eu me chamo José, significa que meu nome é José. Então, quando eu digo que aqui o vocativo é esse Deus de eterna misericórdia, nós estamos dizendo que Deus é Deus de eterna misericórdia. Ele é a eterna misericórdia. Ele é o amor que é eterno. Muito bem. Esse é o apelativo, o vocativo com o qual nós nos dirigimos a Deus neste dia. Aí vem um aposto, não é? O desenvolvimento, não é? Que é a memória, não é? Que quando a gente faz esse apelo a Deus, depois vem essa forma de reiteração que a gente recorda para Deus quem Ele é a favor nosso. Isso é uma técnica retórica, não é? A gente joga todos os apelativos de Deus, mostra, recorda a Deus quem é que Ele é, para depois a gente se aproximar e fazer um pedido. Para dizer que esse pedido que a gente faz se fundamenta no seu ser. Não é que Deus não saiba isso, mas na medida que eu estou dizendo isso para Deus, vai renovando em mim a consciência. A liturgia é celebrar com consciência. Então renova em mim essa consciência de quem é o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sigo. Aí diz, ó Deus de misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo. Lembra que no sábado passado, nós acendemos uma fogueira diante da igreja? Naquela fogueira nós tiramos o fogo novo para acender o Círio Pascal, e do Círio Pascal foram acesas as nossas velas com as quais nós entramos na igreja, com as velas acesas, com as luzes acesas, levando a luz do fogo novo. Então aqui agora nessa oração a gente está recapitulando, fazendo memória daquilo que a gente celebrou, né? Que Deus reacende. Na medida que aquele fogo foi aceso, que aquele círio foi aceso, o que é que está simbolizando aquilo? Aquilo é um símbolo, um sacramental. O que é que aquilo estava significando? Que Deus está reacendendo em nós o fogo da fé. Que Deus reacende em nós a fé. Que esses 50 dias que nós estamos vivendo é Deus com um abano soprando em nós para acender a fé. Eu ouvi muitas vezes a minha mãe, né, porque na minha casa, quando eu nasci logo, não tinha fogão a gás, não, era tudo à base de carvão, ou se acendia, era lenha. E eu vi muitas vezes a minha mãe, não é, com abano ou com uma tampa de uma panela abanando ali para tirar o fogo poder acender. Ou então, quando não tinha um abano, era com o sopro mesmo. Então a gente às vezes assopra uma vela no aniversário para apagar a vela, né? Mas o sopro não é só para apagar, não. Tem gente que não tem mais essa experiência, não sabe disso, mas o sopro é para acender. E a minha mãe passava a roupa com ferro de brasa, pegava as brasas, colocava dentro daquele ferro, e eu via a minha mãe que pegava aquele ferro, tinha um furo assim no fundo de manhã, soprava aquele ferro, então pegava o ferro e ficava assim de um lado para o outro para poder entrar ar no ferro e aquelas brasas acenderem. Porque precisa de oxigênio para a brasa poder pegar. Então quando a gente está dizendo que Deus reacende a fé no povo, a gente não pode se esquecer que para o fogo poder acender tem que ter oxigênio, tem que ter ar. Se você pega uma vela, a vela está acesa, você pega um bocal, um tubo de vidro, a professora fazia isso quando a gente estudava ciências, né? Pegava uma vela acesa, pequenininha, botava a vela acesa, pegava um copo, colocava o copo em cima da vela. Passados alguns segundos a vela morria, a vela apagava, porque faltava o oxigênio, faltava ar ali dentro. Sem ar a vela se apaga. Então este fogo só pode ser aceso se tem o sopro do Espírito Santo. Estou dizendo essas coisas para daqui a pouco no Evangelho a gente vai voltar a isso de novo, né? Precisa deste sopro de Deus
para que este fogo se acenda, se reacenda. Então, por isso, Deus renova em nós o amor por meio do Espírito Santo, que nos é dado como dom. Aí diz aqui, né? Deus que reacendeis a fé do vosso povo, onde? Na renovação da festa pascal. A festa é que é renovada a cada ano, porque a Páscoa já aconteceu, ela é perene, na medida que eu já disse que ela vai se dilatando, ela vai continuando, mas nós a cada ano celebramos a solenidade para não nos esquecermos. É interessante que os romanos, quando eles crucificavam uma pessoa, normalmente quem era crucificado não era enterrado. A pessoa crucificada, o que era que acontecia? Ele estava ali cheio de feridas, porque era açoitado, etc. E viam os abutres, que já começavam a bicar a pessoa. Às vezes arrancava o olho, arrancava um outro. E o corpo ia ficando ali. E a pessoa morria por asfixia ou por ataque cardíaco, por causa daquela posição e a forma como era crucificada. E então a pessoa muitas vezes ia cair nos pedaços, né? Na medida que ela ficava ali fora da cidade, para o corpo ir caindo aos pedaços, os cachorros vinham. E como a pessoa não era que estava enterrada numa cruz muito alta, não. Às vezes a cruz era uma coisa de meio metro acima do chão. Não era coisa muito alta. Então ali os cães podiam até tentar ir lá e dar umas bocadas. E assim ia acontecendo com quem por que não se deixava a pessoa morrer assim e caindo aos pedaços. Essa semana celebrou Tiradentes. Tiradentes foi enforcado e foi esquartejado. E saiu o pedaço dele seja jogado, levando de uma parte para outra para servir de exemplo. Então o corpo da pessoa ficava ali naquela posição e não dava túmulo para elas, porque normalmente quem era que morria na cruz? Escravos, ou gente que recebia condenação por rebelião, né? Não cidadão romano, que era responsável por rebelião para servir de exemplo. Então não dava também uma sepultura, porque se tivesse uma sepultura para essas pessoas, depois o povo podia ir ali naquele lugar da sepultura. Eu já disse a vocês que sepultura em grego se diz menemeion, que tem a ver com a memória. A sepultura mantém a memória de uma pessoa, não deixa que ela seja esquecida. Então, aqui agora a gente volta a lembrar disso, né, que Jesus, não é? A celebração da sua Páscoa anual, com essa celebração, é justamente para quê? A renovação, não que a Páscoa se repita, mas porque se renova em nós essa memória daquilo que foi acontecido, reativa em nós a certeza daquilo que já aconteceu. E nós de novo entramos na comunhão com essa graça que foi derramada, não é? Aqui está passando o fio de corrente elétrica, não está deixando de passar, o fio está sempre ali. Agora aqui tem mais lâmpadas. Agora o que é que eu preciso para ver essas lâmpadas acesas? É ir ali tocar num bocal, não é? E acende. Eu tenho que vir do lado de cá, acendo. Ups, estou tocando outra coisa errada. Toquei foi a sirene, mas toco ali e acende a lâmpada na parte de cima, vai dar luz para este lugar. A energia está ali. Como a Páscoa, ela está perene na história. Agora o que é o acesso à Páscoa, que é renovado de uma forma muito especial nesta celebração anual. Porque a gente todo dia vive da Páscoa de Jesus. Todo dia a gente celebra a Eucaristia, todo dia se recebe os sacramentos, todo dia a gente entra em comunhão com Deus. E a gente está fazendo isso tudo por força da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa força da Páscoa que está atuando na nossa história, está atuando na nossa vida. Aí a gente já disse isso, né? Que Deus reacende em nós a fé, não é? Na renovação da Páscoa anual. Agora vem o pedido que a gente quer fazer a Deus, a súplica desse domingo, a graça que a gente pede nesse domingo. Aumentai a graça que nos destes. Nós fazemos como os discípulos fizeram: Senhor, aumenta em nós a fé. Tinha um tempo que quando a gente cantava o credo, só tinha uma versão. Eu cresci só ouvindo essa versão nas nossas comunidades. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Essa é a súplica deste domingo.
dizer a Deus que nós cremos, mas que Ele aumente a nossa fé. E a gente já sabe, Jesus já disse, se a fé for pequenininha, como um grãozinho de mostarda, a gente é capaz de fazer um monte sair de um lado e ir para o outro. Não é? Então talvez aqui é a consciência que precisa ser aumentada de que a fé existe e de que aquela fé que a gente tem, ela já é suficiente para grandes coisas. Quando a gente liga um carro, bate a chave do carro, né, aí tem a ignição, sai uma fagulhazinha de nada, mas aquela fagulhazinha que sai é o bastante para acender o motor. Estão vendo que o motor aqui funcionou? Alguém bateu a chave ali na ignição. Ignição significa fogo, não é? E o motor acende. Então, uma pequena fagulha, não é? Quem tem um isqueiro, não é, para acender, basta aquela pequena fagulhazinha, o gás sai dali de dentro, pega fogo. Você tem a chama ali e acende o fogão, não é? E o que você, uma vela, o que você precisar acender. Então, essa chamazinha, mesmo que pequena, não é? Ela pode provocar aquilo, uma iluminação em volta de nós. Agora, o que é mais que a gente pede a Deus? O pedido que se segue é: e fazei que compreendamos melhor. Esses 50 dias são dias para a gente aumentar na compreensão. Compreendamos melhor o batismo que nos lavou. Então nós renovamos as promessas do batismo. Agora a gente quer pedir a Deus essa graça de entender o batismo que nos lavou. O Espírito que nos deu vida, já falei já do Espírito do sopro, a necessidade, vamos voltar a ouvir isso no Evangelho, o Espírito que nos deu a vida e o sangue que nos redimiu, esse sangue que saiu do lado aberto de Cristo. Lembra quando Jesus crucificado, do seu lado aberto saiu sangue e água? Tomé hoje, daqui a pouco vai no Evangelho dizer, se eu não vi os sinais da mão, se eu não enxergar o sinal do lado é aquele sinal de onde jorrou sangue e água, significa o sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia e, sobretudo, aqui a gente vai entender que o sacramento do batismo e da Eucaristia é o sacramento da Igreja. É a Igreja que sai do lado aberto de Cristo, como do lado de Adão Deus tirou Eva. Eva é uma imagem daquilo que somos nós, como Igreja tirada do lado de Cristo. Aqui agora a gente não pode pensar na Igreja ou em Eva na Bíblia somente como um aspecto da fragilidade humana, mas esse aspecto também de que essa fragilidade, essa humanidade, não é essa humanidade redimida que sai do lado de Cristo, como do lado de Cristo saíram sangue e água, jorraram sangue e água. E esta água e este sangue que jorram é o sacramento de mim e de você, que devemos, a partir de Cristo, do interior de Cristo, sair e sermos jorrados como misericórdia para o mundo inteiro. Nós somos agentes da misericórdia, missionários da misericórdia, mandados por Jesus para sermos misericordiosos. Essa é a nossa missão. Gente, vamos olhar para o texto do Evangelho de hoje, João no capítulo 20, versículos de 19 a 31. O jogo tá bom, vocês estão vendo aí, né? Alguém fez gol. Capítulo João 20, 19 a 31. Assim diz: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse... Gente, o primeiro dia da semana, portanto, é o dia em que Jesus ressuscitou, é o dia que os antigos chamavam o dia do sol, é o dia que os judeus lembravam que é o dia em que foi feita a luz, e portanto todo esse conto do Evangelho de João é para dizer que está tendo aqui agora uma nova criação, porque foi no dia que Deus começou a criar o mundo, criando a luz, que tudo isso aconteceu. A ressurreição é a nova criação. Então, assim como a terra era deserta e vazia, agora que nós encontramos estes discípulos no meio, numa situação de deserto, numa situação de desolação, numa situação de medo. Vocês sabem que no medo não pode nascer nada de bom. Mas Jesus encontra isso, essa humanidade cheia de medo. Nós estamos com medo também agora. Medo da guerra, medo da pandemia, medo de voltar a muitas das atividades. Tem medo rondando de toda parte. E Jesus entra para criar um mundo novo no meio de toda essa situação. Tem gente que está com medo porque não conseguiu bater a meta do mês, com medo porque não conseguiu isso, por medo porque tinha um prazo para entregar um trabalho e não conseguiu ainda. Temos os nossos perrengues. Em toda essa situação, Jesus quer entrar. A gente às vezes está fechado, não é, por conta dessas situações. Então Jesus entrou no meio deles, pôs-se no meio, né, fica no meio, no centro. O ressuscitado é esse que entra para ser o centro e diz:
a paz esteja convosco. Estes discípulos estão com medo que cheguem os judeus. Estes discípulos agora estão com medo porque eles não foram fiéis a Jesus. Mas Jesus entra e a primeira coisa que diz para eles não é para reprovar. Não, ontem nós vimos, né? Ele reprovou a incredulidade dos seus. Mas a primeira coisa que ele faz é dar paz. Porque somente um coração que tem paz é capaz de escutar. Se você não criar paz, primeiramente, não criar harmonia, vai ser impossível que o outro escute as suas razões, as suas queixas, as suas lamentações e até a correção que você faz. Só quando o coração está tranquilizado, está na paz, o outro é capaz de escutar o que você tem para dizer e dar razão, e enxergar o que você está dizendo. Portanto, essa metodologia de Jesus é muito interessante. Primeiro, criar a paz. Olha o que é que diz Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os construtores de paz. Devemos imitar Jesus. Missionário da misericórdia é ser construtor de paz. Então, Jesus faz isso. Ditas estas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos feridas pelos cravos e o lado, como eu já disse, aquele lugar de onde jorrou o sangue, de onde jorrou a água, onde a lança entrou, que é o símbolo do sacramento do batismo e da Eucaristia, que são sacramento da própria igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e se a gente celebra na Eucaristia, recebe o corpo de Cristo, a gente recebe o sacramento daquilo que a gente é. É por isso que Santo Agostinho dizia assim: se tornem aquilo que vocês são. Vocês comem o corpo de Cristo porque são o corpo de Cristo. A gente se nutre daquilo que a gente é. E só no nosso ser nós encontramos a força para nos manter naquilo que somos chamados a nos transformar. Então, depois de ditas estas palavras, Jesus mostra as mãos, mostra o lado. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Como é bonito a gente cantar nas nossas comunidades, né? Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio. Aleluia, aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Os discípulos ficam assim, alegres, contentes, porque veem o Senhor. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. Porque às vezes também, quando a gente fica muito alegre, a gente fica agitado, né? Então, o que Jesus não quer? Nem a introversão pelo medo, nem a agitação pela alegria. O clima que Jesus quer é esse da tranquilitas, de uma tranquilidade, de uma energia que, como diziam os antigos na Idade Média, né? Virtus in medio. A virtude está no meio. A gente tem que encontrar o equilíbrio, não é? Os extremos se tocam, não é? Se eu estou alegre demais, fico eufórico, não presto atenção. Se eu fico triste demais, fechado em mim, também eu não presto atenção. Por isso Jesus de novo dá a paz. Dá a paz para tirar o medo e dá a paz para tirar da euforia. Porque a alegria que vem de Deus e que é a nossa força, ela é algo que exige uma certa constância, um equilíbrio. Então Jesus diz de novo, a paz esteja convosco. E agora escutemos o que ele diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus ressuscitado é enviado aos seus discípulos que estavam no medo, assim também nós somos enviados para esse mundo que jaz no medo. E depois de ter dito isto, ele soprou sobre eles. Olha o que eu estava dizendo antes do sopro, que o fogo para poder pegar precisava do sopro, aqui Jesus sopra. Você se lembra que a Bíblia fala do sopro? Aqui tem duas formas de ver. Primeiro, a gente diz que a Bíblia no Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia e o sopro de Deus, o Espírito de Deus estava sobre a terra. Espírito tem alguma coisa a ver com isso, com respiro, com hálito, ruar, com respiração. Portanto, tinha esse sopro de Deus sobre a terra, informe e vazia. Então é a primeira vez que a gente encontra lá o Espírito no Gênesis. Eu estou dizendo que essa leitura do Evangelho de João está falando da criação, da nova criação. Então por isso Jesus sopra. Mas depois lembremos que quando Deus cria o homem, cria Adão,
né? Lembra de que Adão, do lado de Adão sai Eva. Mas voltemos agora para o início. Quando Deus cria Adão, o que é que ele faz? Sopra nas narinas de Adão. Se a narina de Adão fosse assim grande que nem a minha, haja sopro, não é? Sopra nas narinas de Adão o seu hálito, e Adão, daquele simples boneco de argila, se torna um ser vivente. Ou seja, um ser com espírito, um ser espiritualizado, com um hálito de vida, com vida interna. Agora a vida está dentro dele, por isso que a gente cuida da vida interior. Esse sopro vital. Então esse sopro agora sobre os apóstolos significa isso, é uma comunidade de está morta por causa do medo e que agora recebe o Espírito que dá vida. A gente diz no credo niceno constantinopolitano, credo in Spiritum Santo Dominum et vivificantem, que é Senhor e que dá vida. É o Espírito quem dá vida à igreja, é o Espírito quem dá vida à criação, é o Espírito que dá vida à humanidade. Então soprou sobre eles, e quando soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Aquilo que em Lucas nós vamos encontrar 50 dias depois no livro dos Atos dos Apóstolos, como a festa de Pentecostes, palavra que significa 50 dias depois. No Evangelho de João, isso já é mostrado como no dia da ressurreição se recebe o Espírito Santo, não é? Para dar vida a essa comunidade, para incentivar a missão da comunidade. E Jesus diz: a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. Então a missão da igreja é a missão de criar perdão, criar reconciliação, dar paz onde houve pecado, onde houve falha. Porque se o ser humano ficar ali preso no pecado, ele vai ficar preso na morte. O que Deus quer é que o pecador se converta e tenha vida, e vida em abundância, vai dizer João 10:10, Jesus ali nos diz isso. Bom, aqui tem um fato que é para chamar a atenção nossa. Tomé, a palavra Tomé significa o que é dito agora em grego, Dídimo. Dídimo ou Tomé significa a mesma coisa, um é Tomé em hebraico e Dídimo em grego. O que é que significa Dídimo? Gêmeo na nossa língua portuguesa. Tomé significa gêmeo. Ora, se uma pessoa é um gêmeo, é porque ele tem um outro irmão ou uma outra irmã. Quem é o irmão de Tomé? Quem é o irmão de Tomé? O irmão de Tomé é você, a irmã de Tomé é você, o irmão de Tomé sou eu. Nós somos gêmeos de Tomé, nós somos parecidos com ele. Nós temos a mesma origem que ele tem, não é? Eu e você, somos gêmeos de Tomé. Ele é o nosso irmão, que está representado nessa página do Evangelho, mas lembremos, nós somos a outra metade, que está do lado de cá agora lendo. Uma metade nossa está dentro do texto, a outra está do lado de cá agora assistindo, lendo esta cena. O que é que aconteceu? Tomé, gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Agora a minha pergunta é, quando Jesus veio, você também estava lá no cenáculo? Você não estava, eu também não estava. Tomé estava ausente, você estava ausente, eu estava ausente. Portanto, agora o que nós vamos ver acontecendo com o nosso irmão gêmeo, Tomé, é aquilo que pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Essa é a nossa história, né? Nós somos como gêmeos univitelinos, somos da mesma célula. E agora está espelhada aí dentro, né? Os neurônios espelhos. O que aconteceu com ele é o que acontece comigo também, o que acontece contigo. Os discípulos contaram-lhe depois. O que foi que aconteceu comigo e com você? Eu não estava lá, você não estava lá. Contaram para nós depois, transmitiram para nós pela catequese, pela evangelização. A gente diz, eu creio na Igreja Católica Apostólica. Os apóstolos contaram. Os 12 que viram o Senhor também contaram para Tomé. Minha amiga, meu amigo, e você? Você acredita na história que a igreja conta para você? Ou você fica aí criando dificuldade? Ah, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, e por que isso, e por que aquilo? Aqui está a nossa história aqui contada. Tomé, o que foi que ele fez? Quando escutou, vimos o Senhor, ele não viu. Eu também não vi, você também não viu. Aí Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. A gente fica dando as condições para acreditar. A gente não aceita o anúncio. Mas eu gostaria também de dizer o seguinte. Olha só, a gente pode traduzir na nossa Bíblia, se você quiser, escreve aí por cima da sua Bíblia, no lugar dessa palavra marca, coloca a palavra sinal. Se eu não vi o sinal dos pregos, sabe por quê? Estou dizendo para a gente olhar dessa forma.
Porque o Evangelho de São João fala dos sinais que Jesus realizou, dos vários sinais que Jesus... Começa com aquele sinal do capítulo 2 das bodas de Caná, que os discípulos viram aquilo e acreditaram em Jesus. Aí depois vai ter o sinal daquela cura do filho do centurião, daquele funcionário do rei, que nós lemos durante a quaresma. Nós vamos ter o outro sinal do pão repartido, vamos ter o sinal do cego de nascença. Tudo isso no Evangelho de João, em vez de ser chamado de milagre, é chamado de sinal. Então aqui agora também a gente está olhando que as marcas do Cristo crucificado é um sinal, ou seja, é um milagre. Quem não acredita no milagre da cruz, no sinal da cruz, não entra na experiência. Como é que a gente começa o dia todo dia rezando? A gente vai, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sinal da cruz. Então, se eu não vir esses sinais, se eu não entrar no mistério da cruz, se eu não entender o mistério da cruz, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, a fé também não vai crescer em mim. Então Tomé está querendo aqui ver esses sinais dos pregos nas mãos e do lado, não é que esse sinal, já disse, de onde jorra o sangue e a água. Pronto, essa foi a primeira cena. 8 dias depois, hoje, portanto, domingo de novo, 8 dias depois, concluindo a 8ª, por isso que a Páscoa é importante, tem o primeiro dia, depois tem a 8ª, que a gente celebrou durante toda essa semana, como um dia só, e estamos concluindo hoje, mas depois prolongamos até o 50º dia, o tempo da Páscoa. De novo, os discípulos encontram-se reunidos em casa. Agora o que é que acontece? Tomé está com eles. Como agora você também está na comunidade, eu e você agora, depois de um certo tempo, não é que a igreja saiu pelo mundo, evangelizou, você está na missa, você está na celebração da Eucaristia, você está vendo os sinais do pão, do vinho, etc., da palavra que está sendo anunciada. Agora sou eu e você que estamos dentro da comunidade, nos reunimos, né? E agora Tomé estava com eles, nós estamos aí agora, no meio da comunidade. Estando fechadas as portas, Jesus entrou no meio deles. O que aconteceu lá no passado é o que acontece agora hoje também. Seja pelos nossos medos, isso, aquilo, outro, mas de novo a gente se encontra no meio da comunidade, e aquilo que aconteceu 8 dias atrás, o que aconteceu no dia da ressurreição, é o que acontece em cada celebração que a gente está participando. É preciso estar atento a isso, nós que queremos os sinais, para que nos deixemos conduzir pelo Senhor. Estando fechadas as portas, Jesus entra no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus é aquele que sabe que a gente precisa da paz para ser educado. Ele é aquele que ensina com sabedoria. Ele é aquele que fala com amor, como nós dissemos tanto durante essa campanha da fraternidade. E esse amor agora se faz dom de paz. Jesus estendeu a mão, não é? Aliás, depois Jesus disse para Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé é chamado a entrar pela porta das marcas da cruz, a entrar nesse mistério. Mas olha qual é o chamado para nós: ser fiel, ser crente, acreditar, não sermos incrédulos, mas fiéis. Nós somos batizados, nós somos fiéis cristãos. Somos de fato fiéis à nossa fé? Aí Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse para ele: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ou seja, nós que estamos hoje reunidos, que somos o irmão gêmeo de Tomé, somos felizes, porque nós acreditamos sem ter visto. A gente não viu o que aconteceu lá, mas a gente acreditou, a gente aceitou a pregação da igreja, a gente aceitou o testemunho da fé, a gente está aqui agora meditando esta palavra, aceitando esta boa notícia. Eis a razão da nossa felicidade, eis a razão da alegria da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí continua o evangelista João dizendo assim: Jesus realizou outros sinais. Lembra que eu disse a vocês para traduzirmos aquela marca com sinais? Jesus realizou outros sinais. Outros sinais foram feitos antes da cruz, de ter deixado aqueles sinais, né? Jesus nas mãos, nos pés e no lado. Outros sinais que durante a sua pregação, de sinais que a gente chama em outros evangelhos, não é, de milagres.
ele realizou outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Agora que vem a coisa importante. Para que é que essa cena do evangelho de hoje foi escrita? Por que é que João está contando essa história de Tomé? Por que é que tudo aquilo que está contido, todos os outros sinais estão contidos aqui dentro do evangelho de João? Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. O evangelho foi escrito para que a gente acredite. Essa cena de Tomé não é para a gente depois dizer assim, eu sou como Tomé, só vendo para crer. Não, não foi escrito para isso, não. Foi escrito para a gente crer. Foi escrito para a gente crer. Foi escrito para que a gente creia. Mas para que a gente deve crer? Continua aqui São João dizendo, para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. É para isso que a gente acredita, para ter vida no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra ou nos abismos. Assim a gente vai completando esse ciclo da oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos continuar durante este período, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, o próprio Evangelho de São João vai ser lido sobejamente durante esse período. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, muito cuidado, né? Vocês sabem que existe um pássaro, que um outro Tomé, que aliás a gente em português não chama de Tomé, chama de Tomás, mas o nome Tomé e Tomás é o mesmo nome, não é? São Tomé. Escreveu uma coisa, São Tomás de Aquino, ele é aqui da Itália, ele escreveu um cântico sobre a presença de Jesus na Eucaristia e tem uma passagem lá que ele chama Jesus de Divino Pelicano. E vocês sabem que o pelicano, conta a lenda, que quando faz muito frio, a mamãe pelicano, ela agarra no seu peito, arranca o peito e começa a dar alimento aos filhos, para matar a fome do filho. E o pelicano é uma imagem do próprio ser de Jesus, que dá o seu corpo em alimento para mim e para você. Mas dizem que teve um período que foi um frio tão grande, que a mamãe pelicano começou a dar a sua carne aos filhinhos, e chegou um momento que ela não suportou. O inverno ficou longo demais e ela morreu, dando o seu corpo em alimento. As feridas foram grandes, ela morreu. E aí diz que o filhinho mais novo dela, sabe como é adolescente, né? Às vezes tem cada tirada. Aí um olhou para ele, olhou para os outros e disse, menos mal que ela morreu, porque eu não aguentava mais comer a mesma coisa todo dia. Vamos não ter muito cuidado, né, nesse tempo da Páscoa, para a gente não achar que está saturado, né, de estar ouvindo sempre essas leituras dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho de São João. A gente não satura, a gente realmente deve triturar. É interessante porque a gente come o pão dizendo pão de trigo. Trigo não é o nome do grão, não é em si mesmo. Trigo é trictus. Em latim significa aquele que foi triturado, é a semente triturada. Então pão de trigo seja pão de semente triturada, de semente que sendo triturado dá farinha. Então, não é, a gente precisa triturar essa semente que vai sendo colocada a cada dia, para a gente fazer um bom pão com o qual realmente a gente se nutre, não é, sem perder o bom gosto desse alimento que a liturgia vai nos oferecer a cada dia, sem medo da repetição, né? Sem a gente dizer, esse negócio repetido, a mesma coisa todo dia. Eu tinha um bispo, né? Foi o bispo da minha adolescência, foi o bispo que me recebeu no seminário, Dom Alair Vilar Fernandes de Mello. E às vezes a gente, porque a gente não renova e tem que ter novidade. Pois é, eu quero saber se a gente encontra uma nova forma de escovar os dentes. Se todo dia a gente não escova o dente da mesma forma, se a gente não penteia o cabelo sempre com os movimentos, sempre fazendo da mesma forma, se a gente encontrou um jeito diferente para comer a comida, se não bota na boca, mas porque sabe, tem que ter novidade. Então o que a gente precisa é justamente ter acesso a isso que parece que não tem novidade, de uma forma, com uma forma aberta, não é? De modo que a gente possa recolher o máximo de tudo isso que a gente recebe da nossa Santa Liturgia. Gente, vamos pedir a bênção de Deus nesse dia que concluímos a oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal, vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renovou para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, te enriqueça, minha irmã e meu irmão, com
com o dom da imortalidade. Amém. E a ti, minha irmã, meu irmão, que transcorridos os dias da Páscoa, tu que celebras com alegria esta festa, possas chegar exultante à festa das eternas alegrias. Amém. Que o Senhor esteja acima de ti para te proteger, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Nesse domingo da misericórdia, nessa conclusão da oitava da Páscoa, domingo in albis, eu quero saudar a todas vocês, a todos vocês que eu estou vendo aqui participando desta nossa live. Deixa eu aproximar aqui para conseguir ler. Um abraço para Genilza Lisboa e para Tânia Andrade. Um abraço para Odaleia, para Aline Sampaio, para Genilza Lisboa, José Costa, Marlene Santos, Gil Roger, Cris Nascimento, Flávia Vanderlei, Cris 20 aqui, um abraço para você, para Floriza. Floriza diz aqui, Deus seja louvado. Padre Edson Nascimento aí na paróquia de Santa Terezinha, diocese de Amargosa. Floriza diz assim: Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, pela sua misericórdia nos perdoa, Senhor. Amém. Que o Senhor nos perdoe sempre. José de Lima, um abraço para você chegando aqui. Nete Cor, Bia Cláudia, Belo Horizonte, um abraço para você. Isabel Fazendas, um abraço para Mari Vai Souza, um abraço, Mari. Um abraço para Frei Vander, aqui acompanhando a nossa live. Para Floriza Santo, diz assim: Padre, as suas homilias nos ensinam muito aprendizado das aulas de religião. Que bom, assim eu vou sendo professor de religião para vocês que ensinam religião. A minha finalidade é essa, não é? É que através de vocês alguma coisa do que eu digo chegue. Eu não sou bobo, não. Estou querendo fazer expandir a presença através de vocês, viu? Um abraço para Léo Santana Guerreiro, um abraço para você aí em Maceió, né? Em Alagoas, acompanhando a nossa live. Bom dia, portanto, obrigado, que Deus realmente nos abençoe. Para Ana Angélica, diz assim: sua bênção pelo dia de ontem, que Deus possa aumentar a sua fé. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a vocês, minhas irmãs, meus irmãos, que não esqueceram da data de ontem. É triste se a data da ordenação da gente é esquecida, não é? Então eu agradeço que vocês lembraram e rezaram, porque se esquece meu aniversário, pouca conta faz, mas o ministério da gente é preciso que vocês lembrem. Porque se vocês lembram, vocês rezam, e aí se vocês rezam, se você ora, a gente melhora. Então por isso eu fico contente se vocês lembram e rezam, sobretudo pedindo pela minha conversão, pela mudança e crescimento. Muito obrigado. Eu acho muito bonita essa sensibilidade do povo de Deus em relação a nós, os seus ministros. Silvia Fernanda, um abraço para você, um abraço para Maria das Graças, um abraço para o Padre Fábio, aí em Santo Antônio do Argoim. Argoim não é ruim, não, é bom. Argoim. Um abraço para quem eu estou vendo aqui, para Esteva Almeida de Jesus. Estevão, é um Estevão com M. Estevão Almeida de Jesus. Para Jucilago, para Dilma Aparecida, Deus te abençoe. Tá aqui. Odaléia não, a Aline dizendo: Padre, esmiuça. Eu não sei se eu consegui esmiuçar, porque eu não sei que parte era que tu estava pedindo para esmiuçar. Eu espero que eu tenha esmiuçado. Um abraço para Concha Rezende, para Maurício Pintor, meu sobrinho, para Selma Barreto. Um abraço para quem mais? Para Maria Aureni, um abraço para você, Meire Moreninha. Um abraço para Maria das Graças aqui, acho que eu já falei. Denise Shalom, um abraço para Daci Sampaio. Vivi em Amargosa, Viviane, um abraço. Um abraço para Rosângela Hora, um abraço, Rosângela. A hora está chegando ao fim, mas tu chegaste, o bom é isso. Um abraço para Thay Janaína em Conceição do Almeida, das minhas primeiras paroquianas, para Cássia Matos, um abraço para você. Então, pronto, eu acho que eu falei com todo mundo que estava por aqui. Fique com Deus, um domingo abençoado. Vou salvar essa live aqui agora, depois eu peço que você lá no nosso canal do YouTube ou pelo Facebook também curta, comente, os comentários são muito interessantes. Você sabe que eu cresço, né, lendo esses comentários de vocês. Muito obrigado, um dia e um feliz domingo, oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.